Oi, eu sou o Itz e hoje a gente vai tentar descobrir como o Demon Brain funciona, ou pelo menos como ele deve funcionar. Tenho que avisar que haverão spoilers da obra de Bach, e como o Demon Brain não foi explicado ainda, essa é uma concepção minha de como ele deve funcionar. O cérebro, na verdade encéfalo, de um humano normal, já demanda uma grande quantidade de recursos do corpo só para existir. Toda vez que o seu coração bate, suas artérias transportam de 20 a 25% do sangue do corpo para o cérebro. Para um adulto médio em estado de repouso, o cérebro consome cerca de 20% da energia do corpo todo, e ele gera tanta carga que gira em torno de 23 watts. Isso é energia o suficiente para alimentar uma lâmpada pequena. Mesmo sendo uma porção pífia do corpo humano, só representa 3% do seu peso. Nosso cérebro é muito custoso para o nosso corpo. Já no caso de Bach, isso deve ser um pouco mais exagerado. Como o mangá nos mostra, o Demon Brain é um pouco maior que o cérebro de um humano normal, logo deve consumir um pouco mais de energia e provavelmente precisa que o coração bombeie mais sangue para que o encéfalo performe as mesmas tarefas. E de quebra, o Bach provavelmente precisa comer um pouco mais que uma pessoa normal da idade dele. Idade essa que até bate um pouco com o despertar do Demon Brain, já que o cérebro humano não está 100% formado até os 25 anos. O Demon Brain ser maior não necessariamente significa que o Bach tem uma capacidade cerebral melhor. Desde que nascemos, nosso cérebro elimina bilhões de células de propósito. Pode parecer ruim de primeira vista, mas é uma forma de formar sinapses melhores e mais curtas, mantendo as células que são mais ativas e eliminando as células que não são tanto ativas. O cérebro não tem uma reserva de energia que ele armazene para quando ele precisar, ele queime. Diferente dos músculos, que podem armazenar carbo e queimar quando quiser, o cérebro precisa constantemente ser abastecido com oxigênio e energia. Se o suprimento de sangue é cortado ou interrompido, como durante um derrame ou em uma lesão na cabeça, os neurônios começam a se desligar rapidamente. De novo, isso pode parecer uma falha, mas é essencial para o funcionamento do cérebro. Se o cérebro tivesse essa energia extra que ele possa queimar, assim como os músculos têm, ele teria que armazenar essa energia em outras células, e essas células iriam ocupar mais espaço entre os neurônios. Isso só aumentaria o comprimento que os sinais elétricos têm que percorrer, e eles precisariam de ainda mais energia. Organismos primitivos podem até ter um tipo de sistema nervoso que inclua esse tipo de célula contra esse tipo de falha, mas ao longo de milhões de anos de evolução, nós sacrificamos esse tipo de poder de backup pelo poder da eficiência. Isso nos torna mais suscetíveis a lesões, mas também permite tirar proveito de circuitos complexos do cérebro. Talvez o Demon Brain tenha esse tipo de célula para defesa, mas eu creio que não é o caso. Se ele puxou o pai, o sistema de defesa dele já deve ser inumano e ele deve ser imune a doenças neurodegenerativas como esclerose múltipla, Alzheimer, Parkinson, dentre outras. E além de tudo isso, ele deve ter um sistema imune mais eficiente, porque o nosso sistema imune normal é perigoso para o nosso corpo, principalmente quando age em uma região tão sensível como o encéfalo. Aliás, se isso for confirmado, isso só reforça a teoria de que nenhum rama é 100% humano. Quando o neurônio é estimulado, ele gera um impulso que viaja de célula para célula, formando uma sinapse. Essas informações podem viajar a impressionantes 268 mil milhas por hora, o que é impressionante, mas mesmo ignorando todos os processos necessários para que haja uma ação, não é nem de perto que o Bach precisaria ter para dar um soco na velocidade da luz. Para o Bach ter atingido aquele auge de sua performance, o corpo dele deve ter entrado no que a gente chama de situação de luta ou fuga, que geralmente ativa em face a risco de morte. Justíssimo ter ativado na luta contra o Yujiro. E o Yujiro sabe do Demon Brain, 100% de certeza. Ele também tem o Demon Brain e ele estava tentando fazer o Bach atingir esse nível. Um carinho de um pai para um filho. Uma das coisas que o Demon Brain deve fazer é influenciar na velocidade de reação. Os animais grandes, como o elefante que o Yujiro solou, têm um atraso significativo nas apêndices mais externas, como a National Library of Medicine já demonstrou. O delay de reação de um animal grande é um pouco maior que o delay de reação de gatos ou cães, por exemplo. Isso não se deve exclusivamente pelo peso e agilidade do animal, mas sim porque a informação tem que percorrer um caminho maior. Por mais que essa diferença não seja gritante de humano para humano, faz sentido o Bach ser pequeno, e o caminho neural que o Bach tem que percorrer para tomar uma ação sempre vai ser bem menor do que o caminho do Jack, por exemplo. Ainda no assunto da velocidade de reação, nosso corpo dá respostas diferentes dependendo do estímulo, se é visual
auditivo ou tátil. Nossas reações para estímulos que envolvem visão e audição são um pouquinho mais demoradas que as reações para toque, já que no caso da visão e da audição, o nosso cérebro está envolvido em processar essa informação e mandar um feedback para o corpo. A informação é captada pelos olhos ou pelos ouvidos, vai para o cérebro, é processada pelo córtex motor e é enviada para a medula, e aí sim você vai reagir. Mas o nosso reflexo é um pouco menor quando o estímulo é tátil, já que o reflexo é medido pela medula espinhal e não pelo cérebro. Em humanos normais, nosso reflexo para estímulos sonoros demora cerca de 0,17 segundos, para estímulos visuais cerca de 0,25 segundos e para reflexos táteis em torno de 0,15 segundos. O que, se a gente forçar muito o roteiro, até explica a estratégia maluca do Dolly ter ficado cego e surdo. Por fim, junto com a velocidade de reação, o ponto mais importante do Demon Brain deve ser a ativação muscular, o que explicaria a força absurda que o Bach tem. Você já deve ter escutado em algum lugar que um chimpanzé é mais forte que um homem adulto. Só não deve ter escutado por aí que eles são 4 vezes mais fortes e que a composição muscular deles não é diferente o suficiente para explicar essa super força. Então, de onde vem toda essa força? Em relação aos seres humanos, os chimpanzés possuem menos massa cinzenta passando pela medula espinhal, de onde partem os neurônios responsáveis pelo movimento corporal. Esses neurônios, através de terminações nervosas, fazem contato diretamente com os músculos, e cada uma dessas terminações são responsáveis por ativar um grupo de fibras musculares. Por eles terem menos terminações nervosas em cada uma delas é responsável pela ativação de um grupo maior de fibras musculares. Ou seja, eles conseguem contrair uma parte maior dos músculos apenas com o impulso nervoso, com menos terminações. Eles fazem mais com menos. De uma maneira simplista, enquanto eles precisam ativar 100 mil neurônios para fazer uma determinada ação, a gente precisa ativar 400 mil para fazer a mesma coisa. O segredo da super força dos chimpanzés não está nos músculos, e sim no sistema nervoso. O corpo do Bach pode ter menos neurônios, como os dos chimpanzés, ou ele tem uma ativação muscular perfeita mesmo. Se ele tem menos neurônios, isso tem pontos positivos e negativos. Primeiro que, graças a essa estruturação, os humanos conseguem usar agrupamentos musculares menores de cada vez, podendo executar movimentos com maior precisão, tipo a Star Platinum. E a vantagem, como você já deve ter entendido, é que a gente é mais fraco em comparação aos chimpanzés, o que não explica como ele teve aquela precisão de fazer um bonequinho de metal com os destroços de um carro. Curta o vídeo para que eu possa dar uma de Dr. Stone outras vezes aqui. Ativa o sininho para receber mais notificações e manda esse vídeo para algum amigo que gosta de Bach. E eu ainda não pensei no nome para esse quadro. Eu acho que vou chamar de Laboratório do Dr. Stone, mas se você tiver alguma sugestão melhor, deixa aí nos comentários. A camiseta do Jack Rama já está disponível. Se você é fã de Bach, você sabe que é impossível achar coisas de Bach no Brasil. Do Jack Rama, então, é quase impossível. Elas devem chegar aqui em 10 dias, então estão em pré-venda. Obviamente não tem camiseta infinita, então corre para garantir a sua. E a gente colocou umas frases, tipo, tome banho em um vulcão, treine 8 séculos por semana. Ficou engraçado. O link tá na descrição, dá uma olhada lá.